Olá, bem-vindos à nossa 10ª aula do Essencial von Mises. Lembrando que nós vamos, por esse capítulo 10, que é o penúltimo capítulo, tratar do redescobrimento, né? É, o redescobrimento do valor essencial de Mises. Lembrando a todos que Mises tem seu valor muito vinculado a esta obra, que é o Tratado de Economia, que é onde estão todas as leis da economia austríaca, onde a pessoa se forma um verdadeiro economista austríaco. Quem está acompanhando nosso mini curso Essencial von Mises está entendendo que a academia, a universidade, as universidades tomadas pelo socialismo não permitiram que Mises realmente colocasse as teses dele numa forma de diplomação, onde se formassem de fato economistas austríacos. E o que nós vemos até hoje é que isso perdura, infelizmente. Sem mais delongas, vamos lá ler um pouquinho da obra de Mises. Lá, ler um pouquinho da nossa obra de Ludwig von Mises, o seu essencial trabalho, né, que foi feito pelo seu aluno. Perdão, agora sim, compartilhando. Já convido a todos, hein, entrar no curso do Ação Humana, acãohumana.institutoilan.org.br. Não deixem de atender a este curso. Capítulo 10, o redescobrimento. Ludwig von Mises morreu na cidade de Nova York em 10 de outubro de 1973, aos 92 anos. Após sua morte, seus escritos e sua influência conheceram um verdadeiro redescobrimento, só empanado pelo fato de que ele já não o podia presenciar. E aqui vale uma máxima, principalmente para todos aqueles que lutam por um ideal verdadeiramente elevado, que é a luta pela liberdade, presente de Deus, presente maior, a nossa primeira propriedade privada, a liberdade. Muitos de nós jamais serão reconhecidos em vida. E isso é um exemplo deixado, inclusive, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A nova alvorada foi, sem dúvida, inaugurada pelo prêmio Nobel que Hayek recebeu em 1974, exatamente por ter aperfeiçoado nas décadas de 20 e 30 a teoria misesiana do ciclo econômico. E aí você está se perguntando, mas o trabalho dele da década de 20 e 30 foi render o prêmio Nobel para ele somente em 74. Pois bem, isso não é tão comum, principalmente para aqueles que atendem ao establishment, ao status quo, ao socialismo, né, que estão implantados nos poderes decisórios, né, desses conselhos que concedem tais honrarias. Então, você vê, para dar o valor às teorias, né, que Hayek aperfeiçoou, nas teorias dos ciclos econômicos de Mises, foram aí mais de 50 anos. Tendo sido conferido após a premiação de uma longa série de keynesianos e econometristas. Esse Nobel despertou interesse pela teoria misesiana, pouco conhecida e esquecida. É também indubitável, ou seja, sem dúvida alguma, que o renovado interesse por Mises e pela escola austríaca redobrou com a crise permanente em que mergulhou a economia keynesiana, né? Fizeram aquilo que Keynes disse que era bom e a economia naufragou, em decorrência da profunda recessão de 73 a 75. Ou seja, aplicou-se as teorias keynesianas e nós tivemos problemas de ciclos econômicos que Mises já indicava no passado. Esta crise se caracterizou tanto pela inflação como pelo desemprego, fenômeno progressivo que viola todos os cânones da teoria keynesiana. Ora, Keynes dizia que você podia gastar à vontade, que não ia ter problema algum. Ou se o problema viesse, ia ser lá no futuro, tão distante que já estaríamos mortos. É assim que ele colocou. E Mises alertava muito contra isso.
Seguiram-se 3 simpósios sobre economia austríaca realizadas no Royalton College, na Universidade de Harvard e no Castelo de Windsor, Inglaterra, que resultaram todos em volumes publicados. Em 1974, numa mesa redonda realizada na Southern Economic Association, apresentaram-se ensaios sobre Ludwig von Mises, mais tarde reunidos num volume. Posteriormente, realizaram-se vários seminários didáticos, bem como 2 simpósios ampliados, em que economistas misesianos e neoclássicos se degladiaram. O mais recente teve lugar na New York University em setembro de 1981, por ocasião da passagem do centenário do nascimento de Mises. Hoje, os economistas misesianos se espalham por todos os Estados Unidos, tendo como outros seguidores da escola austríaca, constituindo seus principais núcleos na New York University, na George Mason University e na Auburn University, Auburn, Alabama, estado do Alabama, todas com cursos de doutorado. Uma enorme quantidade de artigos e livros e dissertações de doutorado veio à luz, trazendo importantes contribuições a numerosos aspectos da economia misesiana: a metodologia, a teoria monetária, o capital e o juro, a história do pensamento econômico, a crítica da economia do Estado provedor e da teoria dos custos sociais, as aplicações no campo do direito e da teoria jurídica, a análise da inflação da década de 1920 e da depressão de 1929, a impossibilidade de previsão econômica no socialismo, os direitos de propriedade e a crítica da intervenção governamental. Em 1982, foi fundado em Washington o Ludwig von Mises Institute for Austrian Economics, Incorporation, com a finalidade específica de promover os estudos misesianos. Em 1983, o instituto se associou à Auburn University. A inspirada e infatigável dedicação de sua viúva, Margaret von Mises, foi fundamental na redescoberta de Mises de 1974 em diante. Com inquebrantável dedicação, ela supervisionou e preparou a edição dos numerosos escritos do falecido marido. Conseguiu editoras que os reeditassem, editassem ou traduzissem, e traduziu suas obras para outras línguas. Após a morte do mestre, ela se tornou a única grande divulgadora da obra de Mises. Que esposa, hein? Que esposa. Em 1976, Margaret publicou ternas e comoventes memórias de sua vida conjugal. My Years with Ludwig von Mises. Além disso, mandou traduzir e publicar uma reveladora autobiografia intelectual que Mises escrevera nos dias sombrios da década de 1940 e confiar a seus cuidados com as palavras, abre aspas, eu me arrepio. Isto é tudo que as pessoas precisam saber a meu respeito, fecha aspas. O livro foi publicado em 1978 com o título Notes and Recollections. O tradutor, o professor Hans Sennhaus, comentou mais tarde que nunca havia sido, em toda a sua vida, tão atentamente supervisionado pela própria Margaret. Margaret von Mises, My Years with Ludwig von Mises, New Rochelle, New York, Arlington House, editora, Ludwig von Mises Notes and Recollections, South Holland Libertarian Press. E aqui terminamos o capítulo 10. Deixando claro que vocês conseguem enxergar a grandeza espiritual de um homem como Ludwig von Mises. E eu espero que sim, e que isso os motive a estudar e se aprofundar. Porque quando a gente fala de economia, dá a impressão de ser uma matéria tão fria, e quando se estuda economia austríaca, se entende o poder da ação humana e do indivíduo. Convido vocês, mais uma vez, a conhecerem o Instituto ILAN e a se inscreverem no curso Ação Humana, um tratado de economia. Até
próxima aula, que é a finalização deste pequeno curso, o essencial de Von Mises. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia de vocês e até lá.